Dando abertura no culto, vamos estar lendo neste momento o Salmo 128, que diz o seguinte: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas
ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, não descansa com 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa com 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, irmãos. Primeiramente eu quero agradecer aí a oportunidade que o Senhor tem me dado de trazer essa mensagem. Nunca tinha trazido uma mensagem dessa forma, gravando por vídeo. Tem sido bem diferente. Eu tenho gravado, na verdade, estudos, né, ensino da palavra do Senhor. Tenho feito via Zoom com os jovens, mas gravando assim culto é diferente. Então agradeço a oportunidade aí. Espero que Deus me use como instrumento para que possa abençoar a vida dos irmãos. Obrigado, pastor Cian, também, que na semana passada me deu também essa chance. Então, eu quero falar essa noite sobre um assunto. Lá em casa a gente tem estudado um pouquinho sobre o livro de Reis, né? E tem sido muito abençoador para mim. Eu tenho aprendido muito com esse livro. E eu e as crianças a gente vai detalhando a história ali, vai passando sobre alguns personagens. Tem sido muito bom. E através disso eu tenho trazido também os ensinos para os jovens, né, durante a escola dominical. E eu parei aqui, ó, né, nesse momento, em um texto que eu gosto muito, que é a vida de Elias. A vida de Elias é um grande exemplo para mim, porque até em Tiago fala que ele era homem, como nós somos homens, né, sujeitos às mesmas tentações e os mesmos desejos, e ele tinha, mesmo assim, ele tinha todo esse contato, orava ao Senhor e Deus respondia tão prontamente, né? Então isso me anima bastante, porque apesar de quando eu vejo ele sendo tão santo assim, eu também posso ser como Elias. Então, eu quero trazer então uma mensagem hoje. Gostaria que se os irmãos pudessem abrir as Bíblias para o livro de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 21. 1 Reis 17, 21. Diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Muito bem, eu quero falar nessa noite sobre o tema Entre Dois Lados. O tema dessa noite é Entre Dois Lados. Vamos orar, pedir para que o Senhor abençoe. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela mensagem da sua palavra. Por favor, Deus, me ajude a conduzi-la como um instrumento nas suas mãos, não como um homem, nenhuma vaidade. Tira qualquer coisa da minha vida, qualquer tipo de distração, ó Deus, e conduza essa mensagem ao coração do ouvinte, ao coração de cada irmão que necessita, Deus, da pregação da sua palavra. Deus de amor, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então nós vamos falar sobre o tema hoje, Entre Dois Lados. Esse texto a gente vê aqui
que Elias ele foi apresentado a Acabe. Só para dar um pouco de contexto, aqui eles estavam vivendo em um período de grande seca. Elias, logo no começo do capítulo 17, ele, devido a todos os pecados que Israel estava sendo conduzido, ele prediz, e ele fala, olha, não vai chover, e não vai haver vapor sobre a terra, orvalho, né? Ele usa essa palavra, por 3 anos. Por 3 anos não, ele até que eu diga, né? Ele não falou o tempo, até que eu diga, até que a minha palavra. Então ali a gente vê que Deus começa a cuidar de Elias, ele tira ele daquele lugar, leva ele para perto de um rio, ali alimenta ele com os corvos levavam carne, levavam pão, e ele tomava água do rio. Isso acontecia tanto de manhã quanto à noite. Logo depois esse rio seca porque não estava chovendo, e aí Deus manda ele até a casa da viúva, a viúva começa a cuidar dele de novo, ali ele opera alguns milagres, né? Ele multiplica o alimento da viúva, e ela não teve necessidade, tinha azeite, e tinha também tinha comida, né, para ela poder se sustentar. E a gente vê um pouco mais para frente que ele ainda opera outro milagre, né? Ele ressuscita o filho daquela viúva, e ele se depara, ele se apresenta, Deus manda ele se apresentar perante Acabe. Depois de 3 anos, já estava tendo aquela seca em Israel, ele se apresenta perante Acabe, conduzido pelo mordomo de Acabe, que se chamava Obadias. Então Obadias leva ele até lá e apresenta ele. Tem toda uma história, né? Isso está no começo do capítulo 18, depois se os irmãos quiserem ver. Obadias até ficou com medo de ir lá e falar com Acabe, e Elias não aparecer, né? E ele ser punido por isso. Mas enfim, a questão é que ele se apresentou perante o rei Acabe. E aqui, começando o texto, a gente vê que Acabe começa como se fosse repreendendo ele, né? És tu, ele começa, né, o perturbador de Israel. Mas Elias dá uma resposta à altura. Ele fala, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai que deixasse os mandamentos do Senhor. Então aqui Elias ele começa todo um plano, ele começa a trazer os profetas, né, e tentar fazer como se fosse um desafio, né? Então ele vai e pede para Acabe trazer os filhos de Israel, também trazer os profetas, e ele se reúne ali no Monte Carmelo, e Elias, ele fala para todo o povo. Ele fala assim, até quando, a primeira pergunta que ele faz para o povo, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Então essa pergunta é bem interessante. Também é interessante a gente notar a palavra cochear. O significado dessa palavra significa caminhar com dificuldade, apoiando-se com mais frequência em uma das pernas, por algum defeito físico. Mancar, hesitar ou vacilar. Nada mais é do que você ficar pendendo para um lado e para o outro lado, mancando, dessa maneira. Então, aqui ele estava falando, vocês estão cocheando, pendendo de um lado para o outro, pendendo entre 2 pensamentos. E ele fala, e aqui eles lançam um desafio, né? E ele olha para o povo e fala assim, escolhe um lado. Então, escolhe um lado. É importante notar, como eu falei desde o início, que eles estavam vivendo um momento de crise. Então, num momento de crise, a gente tem várias atitudes que a gente acaba tomando, né? Uma delas pode ser um endurecimento do nosso coração, ou nós podemos, ao contrário disso, nós podemos nos arrepender e ver realmente o caminho que nós estamos indo e mudar esse caminho. Então aqui ele está falando que eles estavam em 2 pensamentos, eles estavam cocheando em 2 pensamentos. E aqui a gente vê a primeira vez 2 escolhas, ou endurecer, ou então arrepender e mudar esse caminho. Então Elias propõe um desafio. Escolhe um lado. A gente vê que ele propõe o desafio. E o que me chama a atenção não é nem tanto nessa pergunta que Elias faz, mas o que me chama a atenção aqui é na resposta, na afirmação, né, que a gente vê aqui. Porém o povo nada lhe respondeu. Agora, por que o povo não respondeu nada para Elias? Quando ele olha para o povo e fala assim, vocês estão pendendo em 2 lados. Vocês precisam escolher um lado. E eles não respondem. O que vem à minha mente, e o que me fez pensar sobre essa decisão do povo não dar nenhuma resposta, era o contexto que eles estavam vivendo. Esse povo já estava há anos vivendo nessas doutrinas erradas, nessas religiões estranhas, e ali acabou introduzindo aquilo na vida deles e se tornou uma rotina para eles. E quando realmente eles se deparavam com Deus, ou se deparavam com outra religião, ou com outro ídolo, para eles era tudo igual. Eles tinham colocado tudo no mesmo saco.
eles não definiam quem realmente era o próprio Deus. Então eles estavam em dúvida de quem era o verdadeiro Deus. Sabe, meus irmãos, é interessante a gente pensar que nos dias de hoje, a gente não vê Baal por aí, a gente não vê esse Deus aqui sendo citado nesse texto. Mas a gente pode ter vários deuses nas nossas vidas, a gente pode ter vários ídolos das nossas vidas que pode tirar a atenção do Senhor. E aí a pergunta, eu volto para vocês. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se quer servir a Deus, serve a Deus. Se quer servir ao mundo, serve ao mundo. Nós não podemos ficar cocheando, pendendo para dois pensamentos. É exatamente isso que Elias está falando. Meu irmão, eu quero hoje, nesse momento, te levar a entender que o melhor lado é o do Senhor. O melhor lado que nós podemos escolher nessa vida é servir fielmente ao Senhor. Então, nessa noite, nós veremos 3 passos, 3 ensinamentos sobre qual lado escolher. Em primeiro lugar, nós devemos escolher o lado da vitória. Em primeiro lugar, o lado da vitória. Eu vou resumir bastante, devido ao tempo, toda essa mensagem, tá? Então ela vai ser resumida, eu não vou entrar muito no texto, não vou ficar lendo muito para a gente ganhar mais tempo aqui e ser mais dinâmico, ok? Mas todos conhecem a história e sabem que Elias aqui ele propõe um desafio e ele chega para os profetas, chega para o povo e fala, trazem dois sacrifícios. Aí eles escolhem 2 bezerros, colocam os bezerros lá, e aí ele separa um bezerro para os profetas, os 450 profetas, e separa um bezerro para ele. E aí, aqueles profetas constroem um altar, colocam ali no meio, e eles começam ali, ele lançou o desafio, né, e falou, olha, agora faça com que o seu Deus consuma esse sacrifício. Eles começam a chicotear, eles começam a gritar, eles começam a cansar, e ali já vai meio-dia, e ali Elias começa também a escarnecer deles, falando, grita mais, talvez ele esteja dormindo, talvez foi viajar, talvez está fazendo qualquer outra coisa, mas ele não está ouvindo. E realmente ele não ia ouvir, porque ele não é um Deus, ele é algo criado pelo homem. E aí, Elias, ele chama o povo, ele constrói um altar com 12 pedras, isso é o significado das 12 tribos de Israel. Ele corta o seu sacrifício, coloca, e ali para ele provar que não há nenhum truque, ele pede para que eles molhem todo aquele animal, ele faz até a Bíblia fala um rego, né? Ele faz como se fosse uma curva assim para que a água fique naquele lugar, para que realmente ele mostra que não tem nenhum truque naquele. Ele pede para molhar 3 vezes, até que ele fique encharcado. E Elias, ele faz uma oração. Eu vou ler essa oração. E sucedeu que no momento de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conhece que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e lambeu a água que estava no rego. Continuando o texto, ele diz assim, e vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então aqui a gente vê novamente a vitória que o Senhor deu para esse povo. E através desse profeta, através de Elias. E novamente, o que me chama a atenção é a atitude do povo. O povo olha e ele fala, só o Senhor é Deus. Sabe, se nós não conhecêssemos a história, se nós parássemos aqui, talvez passaria na nossa mente, né, que esse povo serviu ao Senhor durante a sua vida inteira fielmente. Mas nós conhecemos a história, nós sabemos que mais para frente esse povo volta a se inclinar a um Deus falso. E vira e mexe, eles voltam novamente para esse Deus falso. Sabe, meu irmão, o que me chama a atenção é que nos dias que nós estamos vivendo hoje, Deus nos deu uma vitória. Nós temos uma vitória, eu não quero dizer que é uma vitória pequenininha, é uma vitória muito grande. Essa vitória é a salvação em Cristo Jesus. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, depois que nós estamos ali na caminhada,
servindo ao Senhor, nós já levantamos a mão e falamos, Senhor, nós estamos do seu lado porque o Senhor é o Deus da vitória, o Senhor nos deu a vitória verdadeira, que é a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna, mas chega lá na frente, nós voltamos e começamos a cochear novamente os nossos pensamentos perante o mundo. Então eu quero chamar a sua atenção para que nessa noite você escolha a sua vida, o lado de Deus, ao lado do Deus vitorioso. Essa noite, escolha o lado do Deus vitorioso. E sabe de uma coisa? Às vezes você vai falar, Richard, então isso para mim é fácil, como Elias. Elias chegou lá, ele fez uma oração e logo ele conseguiu a vitória. Não, meu irmão, numa luta, a gente precisa guerrear, a gente precisa batalhar. A gente vai sofrer. Elias não só chegou lá, o altar estava pronto, não, ele teve que construir o altar, ele precisou fazer uma oração, ele precisou chamar o povo, então teve todo um trabalho por trás. Então não é dessa maneira, Deus não vai dar vitória de bandeja nas suas mãos, nós precisamos sim trabalhar para conquistar essa vitória. Mas sabe, pode ser que em algum momento pareça que você está perdendo a luta, mas eu te encorajo nesta noite, não desista, continue, confie no Senhor. Ele está do seu lado. Ele é o Deus da vitória. Então, meu irmão, em primeiro lugar, escolha o lado do Deus da vitória. Agora eu quero chamar a sua atenção para o segundo ponto. Escolha o lado do Deus cuidadoso. Se a gente for ver toda a história, como eu já citei, Elias ele foi cuidado por corvos, depois ele foi cuidado por uma viúva, mais para frente os anjos cuidam dele também, e ele tem sustento a todo momento. A todo momento, Elias é sustentado. E aqui nos Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 25, o salmista diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O salmista diz que em toda a sua vida, quando ele fala fui moço e agora sou velho, ele está falando sobre toda a sua vida. Ele nunca viu um justo passar necessidade. Agora, para nós, quem é o justo? O justo somos nós. Richard, como que você fala assim que você é justo? Como assim? Realmente, se fosse por mim mesmo, eu seria injusto, condenado à morte, condenado à eternidade no inferno. Mas eu sou justificado por um sangue de um homem justo, que é Jesus Cristo, o próprio Deus, o homem que não teve pecado. Então nós somos justificados por Deus, não por nós mesmos, mas por Deus. Então, meu irmão, o que eu quero falar é que nós somos justificados por Deus. Eu acredito que Elias precisava, quando a gente vê aqui sobre esse cuidado que ele teve, né? Eu acredito que Elias, além desse cuidado que ele teve, ele precisava também ouvir uma palavra de encorajamento. Então, primeiro, Elias foi cuidado por corvos, ele foi cuidado pela viúva, depois ele é cuidado por anjos. Deus, ele não desampara. Se nós estamos passando por alguma necessidade física, você pode ter certeza que Deus, ele vai nos amparar. Esses dias, minha esposa contou uma história, né, de uma mulher da igreja. Ela falou que foi até um lugar, né, e chegou lá, um morador de rua foi e pediu ajuda para ela. E quando ela viu o morador de rua viu que ela estava de saia, e ali ele começou a falar, né? Olha, eu já servi a Deus e tudo, eu sei como é que é, e começou a falar do nome do Senhor e tudo, e aí começou a pedir ajuda para ela. E naquele momento ela parou, olhou para aquele homem e falou, olha, tem alguma coisa errada aí com a sua fé, viu? Não quero te desanimar, não, mas tem alguma coisa errada. Porque você está falando para mim que você que serviu a Deus, que a sua vida ela foi dessa forma, e hoje você está vivendo nessa situação. Bom, o Deus que eu sirvo, ele diz que nunca há de desamparar um justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Talvez, irmão, você olha e fala, nossa, como ela foi dura. Não, ela não foi dura, ela falou a verdade, ela foi enfática. Ela falou, olha, Deus ele não vai deixar faltar pão na sua mesa. Então, se você está nessa situação, é exatamente porque você não está servindo ao Deus verdadeiro. Então, meu irmão, quero te dizer que Deus, ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de cada detalhe. Cada um de nós, ele vai continuar cuidando. Para isso, nós precisamos pender para o seu lado, ok? Deus tem cuidado, então, do nosso sustento.
Além de ter cuidado do sustento, ele também cuidou, dando força no momento de depressão para Elias. Se a gente for acompanhar um pouco mais o texto, a gente vai ver que depois dessa vitória, Elias, ele teve um momento que ele ficou deprimido. Ele ganhou, ele teve vitória em cima dos profetas, aí o povo acabou jogando os profetas, né? Matando os profetas, e ali um pouco para frente a gente vê que Elias, ele ora ao Senhor novamente para que volte a chover na terra, e voltou a chover na terra de novo. E mais à frente a gente vê que Jezabel, ela começa a ameaçar Elias, devido aos seus profetas que foram mortos. E aí Elias, ele passa por um momento de depressão, ele corre de Jezabel. E ele vai e sobe para um lugar, e ali ele pede a morte ao Senhor. E o que o Senhor faz? O Senhor acorda Elias através de um anjo, mostra um pão para ele ali do lado, ele come, ele bebe uma botija de água e ele volta a dormir de novo, para retomar as forças. Depois, voltou a dormir de novo, o Senhor vai, cutuca novamente Elias, o anjo fala, agora vamos seguir o caminho. Mostra de novo, ele come novamente o pão, toma a botija, e ele caminha, ele retoma força para caminhar 40 dias e 40 noites, até Horebe, o Monte Horebe. Chegando no Monte Horebe, ali o Senhor, ele tinha novamente uma missão para Elias. Ele queria fazer com que Elias ungisse rei, um outro homem, e também ungisse o seu sucessor, que era Eliseu. Só que ao invés disso, Elias se escondeu dentro da caverna, se escondeu dentro de uma caverna. E aí o Senhor, ele passa através do fogo, passa através do vento, passa através do terremoto, até que a gente vê que Deus manda uma voz suave e pergunta para Elias, é uma passagem bem conhecida, e ele fala, que fazes aqui, Elias? E ali Elias, novamente no momento de depressão, ele começa a dar desculpas. E ele fala, olha Senhor, os profetas morreram à espada, e começa a trazer toda uma desculpa para o Senhor, e aí fala, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor diz, volta pelo teu caminho. O Senhor dá novamente ânimo para Elias. Fala, volta para o teu caminho. Então aqui Deus, ele não somente deu sustento para Elias, mas também ele cuidou de Elias no momento que ele mais precisava, naquele momento de depressão, que ele estava deprimido, dando novamente comida para Elias, dando força. E aqui a gente vê que Elias tenta se esconder de novo, tenta correr para dentro de uma caverna, fugir da vontade do Senhor, e o Senhor novamente volta para Elias. Fala, Elias, o que fazes aqui? Vamos voltar, eu tenho uma missão melhor para você. E aí o Senhor começa a animar e mostra toda a missão que ele tem. Mas uma coisa que me chama a atenção é no versículo 18, do capítulo 19 do livro de 1 Reis. Diz assim, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. No versículo 19, Elias tem uma reação. Partiu, pois, Elias. Elias, ele precisava ouvir que ele não estava sozinho nesse caminho. Então, meus irmãos, quando a gente analisa toda essa situação, a gente vê toda a vida de Elias, e a gente chega aqui a esse lado que ele escolheu, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que deu a vitória, esse Deus também que permitiu ele passar por provações, esse Deus que permitiu ele passar por necessidade, no final, Deus ainda dá um voto de ânimo para ele. Pode ser que na sua vida, você está pendendo mais para um lado de algo que não está te trazendo o cuidado necessário. E Deus está te mostrando nessa noite. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe, meu irmão, ele cuidou de Elias no sustento. Ele não somente cuidou de Elias no sustento, mas ele cuidou dando direção para Elias. Cuidou também da sua depressão. Às vezes na nossa vida, a gente precisa ser relembrado sobre a direção que nós devemos seguir. Deus tem uma missão. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, você tem chamado? Ah, você tem chamado para ser pastor? Eu creio que todo servo do Senhor tem chamado. Mas ele acaba esquecendo do chamado. E ele acaba se envolvendo como essas pessoas se envolveram com as coisas do mundo. E aí quando ele é chamado a atenção e falado, olha, até quando você vai ficar pendendo para os dois lados? A pessoa já não sabe mais qual lado seguir. Porque ela já está tão acostumada a viver aquela vida que ela acaba tendo dúvida, assim como o povo de Israel. Mas nós temos um Deus que ele vai cuidar da sua
direção. Para isso, você tem que tomar uma decisão e servir fielmente a esse Deus. Elias também, como eu já disse, ele não estava sozinho nessa. Os irmãos sabem, há um tempo atrás, a gente teve um probleminha com o Estevão, né? Posso te dizer que foi a maior crise da minha vida. Foi não só da minha, mas da vida da minha esposa. E tem uma cena que ela não sai da minha cabeça, né? Quando a minha esposa me deu a notícia, foi um baque, mas aí eu precisei trazer ela para casa, né? Que a gente ia começar ali a arrumar as coisas para levar ele efetivamente pro hospital. E a gente não tinha só o Estevão, a gente tinha as outras pessoas que estavam ali nos ajudando, as outras pessoas não, os nossos outros filhos, né? E ali, no momento que eu estava no Uber, eu tive que pegar o Uber, né, para levar ela para casa e tudo, ainda não tinha caído a ficha, eu estava tentando entender o que estava acontecendo, o que era aquilo, e comecei a ler uma série de coisas na internet, tentando entender o que é isso, mas que tipo de doença é essa, quais são as chances de cura, e ali eu estava desesperado. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu me senti sozinho. E eu falei, agora eu estou sozinho. Como que eu vou fazer? Como que eu vou sair de lá, deixar minha esposa no hospital? Eu preciso trabalhar, com quem que eu vou deixar as crianças? Mas sabe de uma coisa? Naquele momento, Deus mostrou para mim que ainda tinha 7.000 joelhos que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. Quando eu cheguei em casa, a prima da minha esposa, a Fabrícia, foi lá, dormiu com os meus filhos, e aí ela pôde ajudar também, cuidou no dia seguinte, e aí uma série de irmãos começaram a se levantar, começaram a oferecer ajuda. A minha mãe foi lá, me ajudou, ficou um tempo com as crianças, e era a todo momento umas mensagens, pessoas falando, estamos orando por você, e as pessoas me dando apoio, e tinha pessoas que eu chegava, ela falava assim, olha, nem no momento que eu vou almoçar, eu não deixo de lembrar da oração do Estevão. No momento que eu vou fazer a minha oração ali para almoçar, eu oro pelo seu filho. Meus irmãos, isso me deu um ânimo, não só para mim, mas para minha esposa e para minha família, porque ali eu vi que eu não estava sozinho, que 7.000 joelhos não tinham se dobrado a Baal, que ainda eu tinha pessoas que eu poderia contar. Sabe de uma coisa? Eu vou falar algo aqui que é particular, mas é a verdade. Eu tive, lógico, não vou dizer por parte da minha mãe, não posso dizer isso, nem pelos meus pais, que eles me deram uma super ajuda, uma ajuda muito grande mesmo, foram especiais na nossa vida, mas os irmãos nos ajudou como uma família. Eu percebi que eu não tinha só irmão ali espiritual, mas eu tinha irmão de sangue, pessoas que realmente se importavam com a gente. Então isso foi um cuidado e aquilo mexeu muito comigo. E hoje, quando eu vejo, agora eu olho a situação que a irmã Fátima passou, e aí nós oramos por ela, a gente mostrou todo o cuidado, eu vi a igreja inteira perguntando, e a irmã Fátima já está bem, né, está saindo dessa. Graças a Deus, nós oramos por ela também. E o Estevão, esses dias, fez um exame, né, que é o PET scan, que é o mais importante. E a gente viu que no último PET scan que ele fez, que é o exame de mostra-células, ele tinha uma glândulazinha que ela tinha um pouco de contraste lá, que poderia chamar um pouco de atenção, mas eles marcam lá com uma numeração que chega até 8, né? O dele está 3,5, então lá atrás estava 3,5, fez o PET scan de novo, ainda está 3,5 essa glândula, ela não evoluiu para um câncer. E sabe de uma coisa? O pastor Sam foi na minha casa um dia desses e eu falei, pastor, essa glândula não evoluiu porque tem 7.000 joelhos. Eu não usei isso, né? Lógico, mas tem pessoas que estão orando, eu falei isso. Mas tem 7.000 joelhos que não dobraram seus joelhos para Baal. Sabe, meus irmãos, vamos permanecer firme, vamos continuar servindo ao nosso Deus. E o que me chama a atenção agora é que eu queria só compartilhar isso com os irmãos, é que quando a gente vê que a gente está passando por essa dificuldade agora, a gente observa que ao invés das pessoas estarem mais próximas do Senhor, elas acabam cocheando entre dois pensamentos. Antigamente tinha desculpa que não podia ir no culto. Não vou no culto porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo uma série de coisas.
Mas hoje nós estamos, a maioria, trabalhando em casa e também ficando em casa. E o culto está na nossa casa. E se nós não estamos participando do culto, nós estamos cocheando entre dois pensamentos. Se eu não estou participando do culto, eu estou fazendo qualquer outra coisa. E eu vou te dizer uma coisa, eu até te entendo, porque a outra coisa, ela vai te trazer um prazer maior, ela vai te trazer mais atenção do que estar ali parado assistindo o culto. Eu entendo isso. Mas sabe, nós vimos que 450 profetas com certeza chamaram mais atenção. Eles gritavam, eles se esfaqueavam, eles cantavam, eles faziam N coisas. Com certeza chamou mais atenção. E Elias fez uma simples oração. Mas a simples oração de Elias, ela foi ouvida perante o Senhor. Então, meu irmão, eu quero te chamar a atenção. Se algo está acontecendo na sua vida, se você está cocheando entre dois pensamentos, pare agora. Escolha o Deus da vitória. Escolha o Deus que cuida da sua direção, do seu sustento e cuida também das pessoas que andam ao seu redor. Em último lugar, escolha o Deus que te traz a salvação. A salvação ela é simples. A Bíblia fala de forma muito clara sobre a salvação. Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação, ela não está nos seus bens. A salvação, ela não está nas coisas que você faz, no dinheiro que você doa para qualquer entidade, no que você faz de bem para qualquer outra coisa. Ele é muito enfático, ele fala: eu sou o caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Para você ter a salvação, primeiramente, peça perdão pelos seus pecados. Em segundo lugar, receba Jesus Cristo como presente eterno da sua vida, único e suficiente Salvador. E após você fazer isso, você vai poder fazer parte desse Deus, dessa família que tem um Deus vitorioso, que tem um Deus que cuida de cada um de nós, e que tem um Deus que nos dá a direção, e que tem um Deus que nos dá conforto através dessa família, que não dobra o joelho a Baal. Era essa a mensagem que eu queria trazer. Eu gostaria só de fazer uma última oração para que Deus possa abençoar. Pai, eu agradeço ao Senhor pela mensagem da sua palavra. Obrigado, Deus, porque realmente falou ao meu coração. Que o Senhor ajude, ó Deus, que essa palavra possa ser conduzida. Que essa pergunta que eu fiz no começo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Que nós não podemos fazer como aquele povo que não sabia que resposta. Nós possamos parar agora e falar: eu escolho o lado do Deus vivo e verdadeiro. Eu escolho o lado de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Acho que foi, Diana.